Olá, está no ar o Box Arquitetura. Uma expedição batizada de Atacama 2018-2019 foi uma experiência especial vivida pelas arquitetas Karen Haas e Cristina Langer. E hoje elas estão aqui com a gente no estúdio para compartilhar com a gente essa viagem de moto, contar para a gente essas descobertas e as suas perspectivas sobre a arquitetura desses lugares. Bem-vindas, gurias, Cristina Langer, Karen Haas, minhas convidadas de hoje, então. Eu vou apresentar as minhas convidadas. A Karen Haas é arquiteta e urbanista, é pós-graduada em paisagismo e meio ambiente e tem mestrado em planejamento urbano e regional. E a Cristina Langer, arquiteta e urbanista, pós-graduada em arquitetura comercial. Gurias, que aventura então, hein? Essa paixão pela moto é algo novo na vida de vocês? É relativamente novo, assim, começou em 2010, na verdade, o mundo do motociclismo é muito masculino, né? Começou pelo meu marido, que resolveu voltar a andar de moto, ele sempre andou quando jovem, e resolveu começar a viajar de moto e me convidou para a aventura. Eu tinha muito medo, não queria, definitivamente eu não queria, mas depois que eu sentei na moto eu nunca mais saí. E as viagens começaram e o motociclismo trouxe um grupo grande de amigos. E numa dessas idas e vindas de moto, eu descobri que a minha querida ex-colega de faculdade também estava entrando nesse mundo, através também do marido, está começando esse mundo. E eu fiz um convite no Facebook que ela participasse do nosso grupo e começasse a andar de moto e as viagens começaram. E contigo, Karen? Então, eu na verdade comecei a andar de moto muito lá atrás, antes, né, de conhecer a Cristina e mesmo o meu marido, quando a gente começou a namorar. Mas foi lá quando eu era guria com os meus irmãos, né, eles tinham moto e com um dos meus irmãos eu acabei aprendendo a andar, né. Então eu tinha, uma época eu treinava vôlei no colégio e era perto, eu pegava a moto, ia até o colégio, treinava vôlei, voltava, cheguei a cair tombos de moto, né, mas ficou por ali. Depois, mais tarde, meu marido, que gostava de andar, na época de namorado, ele fazia enduros e tudo mais, a gente chegou a andar há alguns anos, né? Vieram os filhos, né, compromissos, aí acaba parando, largando, né, o esporte. Mas agora, como a Cris disse, a gente se reencontrou, né, com as motos, com o motociclismo, com os grupos, né, e estamos nessa agora de viajar e curtir, enfim. Que legal. E como é que foi essa ideia de aliar a arquitetura ao motociclismo? O fato de ter duas arquitetas no grupo motivou bastante. Tanto o marido da Karen quanto o meu também gostam muito de arquitetura, né, apreciam. E a gente tentou unir o útil ao agradável e a gente começou a botar dentro dos roteiros viáveis de motociclismo na América Latina, a arquitetura. Então, uniu o útil ao agradável e isso ajudou a montar os roteiros. E essa expedição, então, especificamente, que foi em 2018, 2019, né? Conta pra gente como é que foi a escolha, então, desse roteiro. A gente sabia qual era o melhor trajeto em termos de estradas, né, de quilometragem, para chegar até o Atacama e até o Pacífico, que a gente iria a Iquique e Antofagasta. Então, dentro disso, a gente foi pesquisando quais eram as cidades mais importantes e que teriam, digamos, um acervo arquitetônico interessante, né? E a gente foi montando. A gente faz muitos meses de reuniões antes, né, marcando todo o roteiro e o que tinha de interessante de ver. Normalmente os homens veem essa parte da estrada, o melhor acesso, e nós duas aqui ficamos na pesquisa arquitetônica, né? O que tem de interessante para ver, quais são os parques nacionais para visitar, a parte de urbanismo, paisagismo, e é assim que a gente organiza as viagens. Então, o que define basicamente é a arquitetura.
que define o roteiro. E a paisagem natural E a também. paisagem natural. E quais foram as principais cidades que vocês passaram nessa última viagem? A gente começou, na verdade, saindo então de Porto Alegre, né, indo direto até São Tomé, né, já na Argentina. E por ali a gente pernoitou, então, porque viagens de moto é um pouco diferente de viagens de carro. A gente realmente precisa chegar num destino, descansar para estar bem no outro dia, né, e seguir a viagem. Aí depois de São Tomé, que daí esses primeiros dias são dias que a gente toca bastante, faz bastante quilometragem, assim, para render a viagem, poder chegar, né? Então depois curtir mais tempo, né, em cada destino principal. A gente foi até Avaí, Terai, né? Avaí. Que é uma cidadezinha também onde a gente pernoitou, até chegar então em Tucumã, né? Que já na parte mais norte da Argentina, que são destinos, na verdade, que não são tão conhecidos assim, né? Isso que eu São achei bem legal. cidades grandes, né, Cris? E que são difíceis, dificilmente um turista vai pegar um avião para ir a Tucumã. Apesar de ser uma cidade extremamente importante, né? São na Miguel de cultura, Tucumã. Na cultura argentina, mas são destinos que a pessoa, ou porque viajou de carro, ou no caso a moto, e tem uma arquitetura assim belíssima. A gente ficou encantada com Tucumã. A gente até não tinha muito conhecimento, na do que teria verdade, lá. eu acho que também tem muito isso, a surpresa, né, de tu chegar em destinos que tu não conhece tanto e se deparar com centros históricos, assim, super conservados e valorizados, né, a gente se Exatamente. impressionou com a questão da iluminação. Preservação, né? iluminação, a parte urbana, a Karen ficou impressionada com o lado do urbanismo, né, paisagismo também. Exato, então isso é legal. Aí depois de São Miguel de Tucumã, a gente foi até Cafayate, né? Que é uma cidade de vinícolas entre Tucumã e Salta. A Mendoza, assim, mesmo estilo de Mesmo Mendoza. estilo. E o legal lá, assim, claro, já pela paisagem natural, que é um clima super seco, né? Mais árido. E a questão das vinícolas ali que chama a atenção, né? Então, se a gente vai falar um pouquinho de cidades, né, a Argentina é muito cidades em grelha, né, onde então a ideia da praça central, a Plaza Maior, né, uma coisa que é evidente, assim, que participa muito, né, da vida, enfim, social ali da cidade, né, Muito da arquitetura espanhola. E se percebe bem esse urbanismo, né? Se percebe. Bem marcante. Então, se Tucumã é um centro maior, uma cidade de 500 e poucos mil habitantes, né? Cafayate é uma cidade bem menor, bem mais horizontal, né? Onde então a arquitetura das vinícolas é que vai chamar atenção, né, Cris? Que tem um lado bem turístico, né, dessas vinícolas. Mas são cidades assim muito bonitas, muito interessantes e realmente muitas surpresas no caminho. As próprias vinícolas, né, foram surpreendentes, assim, a qualidade, profissionalismo, a arquitetura das vinícolas. E essas vinícolas vocês já tinham visto nos estudos de vocês ou foi também uma uma ou duas descoberta? que a gente já tinha pesquisado e o resto foi surpresa Foi mesmo. surpresa também, né? Porque o bacana quando a gente viaja é justamente estudar, né? Porque depois a gente volta e diz, não acredito que eu perdi aquele lugar. Exatamente, por isso que a gente tem que pesquisar antes, porque como a viagem é muito corrida, porque são muitos quilômetros em cima da moto, né? Então, se a gente não pesquisar, tu não aprecia e não consegue ver tudo. Sim, não aproveita também. E tem, assim, essa questão de ser também um destino de turismo que a gente vê pessoas do mundo inteiro, né? E, às vezes a gente pensa, a Argentina é Buenos Aires, são, sei lá, Bariloche, né? Que, enfim, são destinos mais conhecidos, mas ali para o norte tem uma paisagem muito legal também. E entre Cafayate e Salta tem ali o Anfiteatro, tem a Garganta do Diabo, né? Que são formações rochosas, que daí é bem paisagem mesmo, né? Mas que tem toda uma acústica. Bom, a gente ficou impressionada, assim, dava para arrepiar. Florestas de cactos, assim. E a parte paisagística, a parte de natureza é tão diversa e tão diferente da nossa, porque a gente está acostumado com aquela Argentina muito urbana, né, de Buenos Aires, e a parte de Bariloche, aquela coisa meio suíça, meio sul do Brasil, mas o norte da Argentina é México, sei lá, tem uma paisagem assim, desértica.
É muito interessante, é muito diferente do que a gente espera. Voltando à Garganta del Diabo ali, eu queria que vocês contassem aquela experiência que vocês tiveram. Era um artista tocando flauta, é isso? Exatamente. A gente estacionou a moto na estrada e a gente só vê a fenda da rocha, né? Uma montanha enorme. Nós acessamos, assim, quando a gente entrou, tinha uma acústica, um som, uma coisa maravilhosa, uma flauta que a gente não identificava de onde. A gente ficou assim, olhando para o céu e os pássaros passando. Era impressionante. Eu custei a ver que tinha um músico tocando, né? A Karen também. Sim, porque tu escuta aquele som, é uma amplificação, né, que tu não imagina, assim, que é um carinha que está tocando uma flautinha ali no cantinho. Aquilo parecia que tinha caixas de som por ali, né? Parecia uma coisa divina, assim. Na verdade, Ai, que esse lindo. local é o Eu Anfiteatro, né, que a Garganta do Diabo também é uma formação rochosa, mas não é a questão acústica. A acústica é o Eu Anfiteatro, esse, que é muito, muito lindo. Então, assim, tu entra, é um grande recinto, né, com aquelas paredes, enfim, todas em rocha, e lá em cima é o céu, né, e as apachetas, que são aquelas empilhamentos de pedra, né, que é um costume, vamos dizer assim, não sei se é cultural, místico deles, mas, enfim, tem lá uma mensagem, né, que passa. Todo o chão era cheio daquelas apachetas, né, então, realmente, é um lugar bem místico, mágico, assim, bem até mágico. para quem não é muito ligado não a é muito isso. ligado, fica assim, impressionado. Ai, que Dá lindo. mexe com a gente. bastante. Bom, a gente vai fazer uma pausa rapidinha para os nossos apoiadores e a gente volta em seguidinho. Estamos de volta aqui contando essa aventura sobre duas rodas com as arquitetas Cristina Langer e Karen Haas. Gurias, vamos seguir nosso roteiro então. Depois de Cafayate, isso? Cafayate, a gente foi então para o Eu Anfiteatro, Garganta del Diabo, né? E agora então a gente estaria indo para Salta nesse momento, né? Que também é um grande centro, é um pouco menor, né? Que Tucumã, mas que também tem, né, vamos dizer assim, um centro histórico muito preservado, muito bem iluminado, né, à noite, que foi assim aqueles momentos que a gente pode realmente visitar a cidade, né, e enfim, uma rua, agora eu não lembro o nome da rua, mas enfim, é uma rua que leva aquele convento, né, que tem no final, que é um dos mais antigos aqui da América do Sul. 1200 alguma coisa? Não, 1500 e alguma coisa. Assim, então, também, né, um centro com malha, né, em grelha, em cidades, vamos dizer assim, que normalmente as pessoas não costumam ir, né, como destino turístico. Saindo de Salta, a gente foi, iniciamos então a subida na cordilheira, né? A gente passou por algumas pequenas cidades indígenas, né, de arquitetura e cultura indígena, que foi Tilcara, Purmamarca, que é na ida para o deserto mesmo, né? Para cruzar para o Chile. E lindas, cidades maravilhosas, com uma arquitetura oposta ao que a gente viu em Tucumã e Salta, que é uma cidade bem urbana. São cidades assim de cultura indígena, muito uso do adobe, né? Da madeira, da palha. São cidades muito secas, porque está muito próximo do deserto, assim, quase não chove. Tem um sistema de cobertura muito interessante que a gente viu, é quase uma laje impermeabilizada, né? Uma cobertura plana, assim, mas que tu vê que tem várias camadas ali, que inclusive palha, pedra. Isso é uma curiosidade. Vocês viram algum material assim inovador na... A gente viu muito o uso construção. do adobe, né? O uso do sal, que é uma coisa que a gente não está acostumada. Eles fazem tijolos de sal, porque a gente cruzou por algumas salinas, né? Eles usam muito o sal como mas alvenaria. ali, ainda em Tilcara, olhando para dentro das igrejas, principalmente, que a gente percebeu, né? O forro das igrejas com madeira de cactos. De cactos, é uma coisa que a gente não tem. Que realmente foi uma surpresa, a gente jamais imaginaria que cacto seria usado na arquitetura, né? A gente nem sabia que o cactus tinha essa força de madeira, né? Exato. A gente viu porta, a gente viu portão, muita coisa com cactus. Então eles usam aquilo que existe ali no local, uma arquitetura bem vernacular. Bem sustentável, Até porque hoje, claro, são centros ligados por estradas boas até, né? Mas imagina antigamente, né? E essas arquiteturas de igreja e tudo são muito antigas lá, né? E muito conservadas. Elas estão conservadas, tá?
eu diria que sim, já foram reformadas, né, e tudo mais, né? Mas muito bem conservadas. É. E saindo dessas cidades, a gente cruzou a cordilheira, né? São 300 quilômetros numa altitude... Quantos? Olha, a gente chegou a 4.870 metros de altitude. Muito alto, então, muito frio. E existe da parte da gente assim toda uma preocupação com essa travessia, né? Então a gente se preparou, né, antes de chegar a esse ponto mais alto, porque realmente lá em cima falta o ar, né? Se tu caminha muito rápido, tu pode desmaiar. Tem toda uma preparação, assim, não pode comer demais, tem que tomar bastante água, né? E no momento que a gente atravessa ali a aduana, que ali tem uma tríplice fronteira, né? Tem a fronteira da Argentina com o Chile e também com a Bolívia, né? Que é o Passo de Jama ali, né? Que chama. Então, é um ponto interessante da geografia, né? Bem lá num ponto super alto. Em seguida, a gente vai passar pelos vulcões, né? Um pouco antes de São Pedro de Atacama. A gente ali ainda está numa parte alta e visualiza lá embaixo, São né? Pedro. São Pedro de Atacama, Então, a gente né? sai de 4.000 e poucos metros... Para chegar a uns 2.400, mais ou menos, que é onde... Em 30 minutos, eu acho, né? É uma descida, uma reta, assim, imensa. Daí tu sai dos vulcões, do frio, e tu chega a 30 e poucos graus lá embaixo. Que diferença. Quase morrendo de calor. É uma diferença de clima, de temperatura, de paisagem, de tudo, é incrível. E essa diferença também de arquitetura que vocês viram, tem muita arquitetura colonial, muita arquitetura espanhola? Em São Pedro tem Em São um misto, Pedro, né? sim, porque São Pedro, também foi uma surpresa, assim, a gente chegando, eu não conhecia muito sobre São Pedro, né? Então parece assim que tu está chegando numa periferia, até tu te dar conta que aquilo é a arquitetura vernacular deles e que a arquitetura ela funciona para dentro e não para fora, justamente por causa do clima, né? Então quando tu entra naquelas casinhas que parecem feitas todas de barro e são, né, tijolo adobe. Daqui a pouco se abre um pátio, mas não tem a preocupação que né? nós temos da fachada, do fachadismo, exato, né? É muito tudo fechado, voltado para o jardim interno, voltado para dentro. Então isso foi muito interessante, né? Essa descoberta. E as praças, né? A praça central ali também com os prédios de governo, que aí sim com essa característica bem espanhola. A igreja de São Pedro é uma das mais antigas também, do né? Chile, né? Do Chile. E também toda feita de adobe com o forro, com né? madeira de cactos também, os portões de cactos. A cor, eles usam muito o barro deles, estão todos com aqueles tons terras, assim, muito legal. E é interessante porque a gente ia em alguns restaurantes, tu não dava nada pelo restaurante, porque não tinha essa coisa de fachadismo, né? Daí tu entrava, era quase um luxo rústico. É muito bonito e muito jardim interno. E essas ruas, então, como que elas eram? Porque eu fico imaginando se as fachadas são meio cegas, né, voltadas para dentro. Pareciam ruas de faroeste. Pois é. É um faroeste. É um faroeste. E é engraçado que como o clima é quente durante o dia, as pessoas somem. E quando começa a anoitecer, muita gente na rua. Muita gente na rua e gente do mundo inteiro. E assim, suíços, austríacos, tudo, franceses, o pessoal espanhóis. que curte esse tipo de turismo mais de aventura, né? Porque lá tu compra os passeios, né? Que tu vai de van, vai em grupos, né? Com guia, tudo. E a gente fez alguns desses passeios, né, Cris? A gente chegou e em seguida a Cris e o Elvio providenciaram, né? Que eles são os guias. Os organizadores da turma. E a gente acabou indo, então, no Vale de la Luna, que também é um grande parque que tem lá com várias formações rochosas. A gente caminha por dentro de grutas. Que é a parte do deserto mesmo. Deserto, dunas imensas. A gente viu um pôr de sol ali maravilhoso. Nas dunas. E depois a gente fez o outro passeio, que é dos geysers del Tátil, né? Que ali também a gente sobe a 4.000 e tantos metros de altitude. Uma hora de distância de São Pedro. De São Pedro. Então, tu sai de 2.400 para 4.000 e tanto, né? Que também o meu marido passou mal, né? Passou mal, assim, maneira de dizer, né? Mas se sentiu um pouco enjoado justamente por causa dessa diferença brusca, né?
e chega lá em cima, é um campo de geysers, né? É uma parte ali da cordilheira que ainda está em formação, vamos dizer assim, né? Então tem uns vulcõezinhos pequenininhos que num determinado horário, bem cedo que a gente tem que sair, 4 né? e pouco da manhã a gente vai para lá. É. E tem que chegar quando o dia está amanhecendo para tu ver as formações, né? Até para ver o efeito. Sai e é aquele assim, vapor, menos 2 né? graus, né? Que a gente, Sim, menos 2 muito graus. frio. É. Então, tu, de novo, sai de São Pedro muito quente, em 1 hora tu tá em menos Baixa 2 graus. temperatura. E gurias, e essas ruas, qual é o tratamento que eles dão para elas, para ter essa atratividade, digamos, à noite? Tem alguma questão de iluminação interessante? Olha, parece que a gente está há muitos anos atrás, né? Assim, no século passado, são luzes amareladas, né? Quase candelários, né? Candelabros. A rua, ela não tem muito tratamento, não tem nem calçada. É a rua e termina no limite do prédio. A fachada acaba no limite e não tem então, proteção nenhuma para chuva, nada, não tem um beirado, não tem nada. Até porque, né, a gente sempre fica preocupado com os telhados espumosos. Bem de arquiteto. Bem de arquiteto. Só que o problema é que não chove tanto assim, né? Muito raro até. É muito raro. E eu fiquei curiosa também para saber os hotéis, como é que é a escolha desses hotéis? Também é pela arquitetura? Porque às vezes o hotel vale só pela arquitetura, já vale pela arquitetura, né? Alguns a gente até escolhe pela arquitetura e alguns a gente escolhe hotéis que recebem motociclistas, porque nem todo hotel tem lugar para guardar uma moto, eles não estão acostumados. Tem muitos hotéis que recebem grupos de motociclistas, então isso guia a escolha dos hotéis, muito mais do que pela arquitetura. Ou pela proximidade de alguns pontos importantes da cidade, para ficar fácil e também para a gente não ter que andar tanto de moto, porque afinal, tu faz 800 quilômetros num dia, tudo que tu não quer ver, depois é uma moto, né? A gente quer caminhar bastante. Claro, e aproveitar o lugar. Né? Agora, assim, falando especificamente de São Pedro de Atacama. São Pedro de Atacama não tem muitos hotéis. E, assim, era alta temporada, né? Tava cheia a cidade. Então, a gente ficou numa posada muito simples e muito cara. Porque aí é a lei, né? Da oferta e da procura. Da oferta e da Os hotéis procura. realmente são muito caros, muito caros. E na volta nós ficamos numa bem bacana, né? Que aí sim é um hotel, né? Que muitos motociclistas especializado para receber grupos de motociclistas. E que tem todo um paisagismo, é muito bacana ali. Legal. E gurias, vocês já têm alguma outra viagem marcada? Sim, a gente é sempre assim, sempre termina uma viagem, um mês depois a gente já está organizando a próxima. Que bacana. E a gente já está montando, já fizemos várias reuniões com o grupo e a gente vai agora para o lado oposto, vamos para o sul, para o fim do mundo, a cidade do fim do mundo, que é Ushuaia. Então, vamos fazer 11 mil quilômetros ida e volta 11 mil quilômetros ida e até Ushuaia. Quantos casais? São 5 casais. 5 casais dessa vez. Vamos em 4 motos e um carro. Um carro de apoio. Os casais vai de carro de apoio. Que legal. E isso é uma viagem que vocês abrem para outras pessoas? Ou é mais para um grupo fechado? Na verdade, a gente já tem um grupo, né? Que a gente até brinca que é os grisalhos do asfalto e suas loiras. Mas, assim, a gente está sempre aberto. Se tiver pessoas interessadas e que entrem no nosso ritmo, porque tem todo um ritmo, um preparo, né? Para aguentar. É uma viagem extremamente puxada, né? Mas estamos sempre abertos. Pessoas que gostam de moto, elas já estão acostumadas e já sabem qual é o ritmo. Quem gostar de poeira, quem gostar de calor, de já frio, tem aí uma aventura. De chuva. E de se divertir bastante. E também de desapego, né? claro. Porque fazer uma mala para uma moto, né? Não tem é bem que ter assim, bastante desapego. Exatamente. Gurias, que legal. Eu fiquei bem entusiasmada com esse roteiro que vocês fizeram, achei fantástico. Não digo que eu vou fazer de moto. Mas, 20 carros de apoio. Mas adorei ouvir as experiências de vocês. Queria agradecer pela presença, por compartilhar com a gente. Nós que agradecemos. Obrigada. Imagina. E muito obrigada a vocês pela audiência. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra na semana que vem. Até lá!